No contabas con mi astucia. Fala galera, hoje é um vídeo muito especial e um pouco diferente, porque vamos comentar juntos o trailer completo de Chespirito Sem Querer Querendo, que estreia agora, dia 5 de junho na Max. Quer saber todos os detalhes com informações e curiosidades? É agora, logo depois da vinheta. E hoje eu não tô sozinho, hoje eu tô com o Lucas e com o Alexandre também, da equipe do Fórum Chaves, que há muito tempo não apareciam por aqui. Cara, logo aqui, nesse começo, a gente já tem o Roberto no camarim, que a gente pode dizer que já vimos, porque a gente viu lá naquele primeiro teaser lá do Chespirito Sem Querer Querendo. No primeiro teaser da série, ele é sendo aguardado pelo restante do elenco pra entrar em algum palco, uma gravação, mas a gente sabe bem o que é, não é uma gravação. É basicamente ali a Caminhada pela Solidariedade, evento que aconteceu em 1981 na Colômbia, em que o elenco de Chespirito, já sem Ramon Valdez e sem Carlos Villagrán, fazem parte de uma parada ali, de uma caminhada em meio à população ali da Colômbia, em meio ao povo, mostrando o sucesso e como ele era querido pela América Latina, enfim. Parece a gente vê um Roberto meio apreensivo, talvez meio inseguro, né? A gente entende que em 1981 ele já tinha algumas baixas do elenco, né? Os programas já não eram programas solo. Então, não sei se isso tá demonstrando uma certa incerteza do sucesso ou de quem ele de fato é. E é estranho porque logo na sequência a gente já tem ali ele entrando no elevador e todos parecem felizes, menos ele. E também tem aquela outra questão, né? Ele já não tá mais com a primeira esposa, ele não tá mais com a Graciela. Ele já tá com a Florinda, aqui, que é a Bárbara, no caso, né? É a Margarita Ruiz, que é o nome que a personagem vai ter aqui. Então a gente fica nessa imprecisão, a gente fica nessa... Não sei, o que o Lucas acha, Lucas? Olha, eu acho... Para com isso, poxa! Acho que a gente tem que ver primeiro, assistindo a série, como é que vai ser contada a história. Porque a gente já percebeu, assistindo esse trailer, que algumas coisas estão deslocadas da linha do tempo real, certo? Então, assim, a gente tá falando da Caminhada pela Solidariedade, tudo, 1981, mas será que na série realmente vai estar retratando 1981? Será que na série solo vão realmente estar de acordo com o intervalo delas, de 73 a 79, né, 80 e tudo? Eu acho que é, Lucas, sabe por quê? Nesse caso específico, sim, porque a caracterização de todo o elenco aí tá 81. A gente tem ali, olha no detalhe, a gente tem o Jaiminho ali com o cap vermelho que ele só usa na Caminhada da Solidariedade. De fato, mas é que nem eu falo, né? A gente tem que ver realmente se vai corresponder com o ano em si, né? A gente tem que ver como é que tá a narrativa da série. O que eu acho que vai acontecer, vendo esse trailer, é que talvez a série se encerre com a Caminhada pela Solidariedade. Pode-se dizer que essa caminhada foi o evento mais importante de contato com o público do Roberto? Pode, né? Acho que sim. Ou se não for o mais importante, um top 3 talvez, né? Porque a gente tem ali aquelas do Chile, né? E Venezuela e tudo, na época dos anos 70. Esse é de fato um trailer mais extenso, mas a gente já teve acesso a algumas imagens ali. E principalmente dessa parte da caminata. Então eu acho que realmente ele vai se lançar ao público. E tijó! Se eu tiver errado, vocês me falam, mas parece que essa caminata, acho que foram mais de 3 milhões de pessoas, ou algo aproximado. Então acho que isso vai evidenciar a magnitude do que era Roberto Gomes Bolanhos, do que era o Grupo Chespirito naquela época, seu quadro de atores. E eu acredito que realmente tem um pouco a ver ele começar, porque como a gente viu no trailer, tem um Roberto ali cheio de vontade de querer realizar as coisas, e não tem nada melhor do que demonstrar isso com esse público todo ovacionando os atores. Então isso é a confirmação de que eles foram e conseguiram ser um sucesso. E eu acho que a série vai começar com a caminata e vai terminar com a caminata. Então vai começar com o Roberto dentro ali desse camarim, refletindo sobre toda a sua vida até naquele momento, com o público que espera lá fora, e a impossibilidade dele de talvez querer que tudo seja como ele pensou e não foi bem assim, os caminhos foram distintos, e ele passear por esses momentos e ao final ele vai ter a segurança de sair ao público, e aí seria o final da série. Então eu acho que a gente estruturalmente pode pensar nisso nesse começo do trailer. Eu acho interessante quando a gente pensa nessa perspectiva, porque a gente vê um Roberto em agonia
relembra a história e mostra ao público, e aí vem a caminata para como se fosse um renascimento, sabe? Ou é com essa reafirmação do público, pode ser assim? Mas é engraçado que, nesse meio tempo, enquanto o Roberto tá entrando no elevador e tal, a gente tem o primeiro momento que é ouvir a locução de introdução de Chaves, né, em 73, com a voz do que seria aqui a Maria Antonieta Delas Neves, e aqui a atriz que interpreta a Maria aproximou o tom de voz, o timbre de voz, de uma maneira espetacular. Então a gente tem o sensacional Chaves interpretado pelo super comediante Chespirito. El supercomediante Chespirito. Es el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Aqui a gente vê a Graciela, né, a esposa do Roberto, e ele no momento criativo ali. Eu acho que tem momentos mesclados. Eu acho que tem um pouco do Chapolin sendo criado, eu acho que tem um pouco do Chaves sendo criado. Eu vou até além. Talvez a gente esteja vendo um Roberto escrevendo para outras pessoas. Ele ainda iniciando ali na carreira dele de escritor e tudo, ou um pouco antes ali da criação das séries, dele ter o espaço dele, sabe? O que é a ideia do século? A gente realmente tem a certeza que ele tá passando de 70, 71? Não. Ele pode estar criando tudo ao mesmo tempo, porque o Chapolin Colorado não nasce como o Chapolin Colorado, nasce como uma parte de um outro programa. O Chaves nasce dentro da lacuna ali da saída do Rubén momentaneamente também. E a gente tem aqui a passagem para um momento crucial, né? Que é o momento em que ele vai entrar no canal 8 quase que pela porta dos fundos, pulando o muro. Que loucura, que loucura é essa? Aqui a gente tem ele oferecendo as primeiras ideias. E aí a gente pensa, será que realmente foi difícil assim? De fato? Será que é uma dramatização da série pra ter aquela coisa do esforço, pra ter, sabe? Não, ele lutou e tudo, ele lutou pra poder conseguir o que ele quer, sabe? Eu acredito que, como toda série boa, né, a gente tá falando de um conteúdo audiovisual, ali vai ter uma dramatização. Vai ser um perrengue mesmo, né? Eles vão deixar um pouquinho mais floreado do que pode de fato ter sido. O que não é feio, acho que é interessante. Aqui já é Chapolin, tá? Quando a gente avança, ele tá aqui na escada, ele já tá nessa... E aqui. Olha só esse frame. Esse frame aqui é maravilhoso. É esse protótipo de super-herói. E aí, será que em algum momento o Roberto fez uma roupa assim? Ou isso também é a cabeça dele delirando e a gente vendo que ele pensa de ideias, só que visualmente, né? Tipo, a cabeça do Roberto virando visual só nessa série, só pra gente ver o que ele pode ter pensado. Como uma pessoa muito criativa, igual o Chespirito, eu adoraria ver na série essa representação visual do que ele tá pensando, sabe? Desse misto de ideias dele. Que a gente pode ver ali em algum momento Graciela e Roberto tentando dar vida a um personagem da qual ainda não se sabe exatamente como vai ser. Então esse frame que a gente tem ali do personagem em cores meio verde ou amarelo, pode ser que esteja o Roberto pensando em quais cores ele vai usar e se realmente aquilo é viável, como ele mesmo falava, que tinha problemas de croma, eram cores que não batiam bem estouravam na câmera. Que estouravam na câmera, então acho que a gente vai ter algo semelhante a isso. E vendo que a série vai representar ali os primeiros visuais, eu tenho certeza absoluta, eu posso apostar com vocês aqui que vai ter a cena da Graciela fazendo o uniforme do Chapolin. Só que a gente tem também ali aquele coração com CH e CH ali desenhado um pouquinho antes. E eu acho que já é um pouco da Graciela pensando com o Roberto na roupa do Chapolin. Eu acho que é um momento deles, tipo, num jantar ali na cozinha de casa, pensando. É um momento mais íntimo deles mesmo, que ao mesmo tempo reverbera na confecção ali do que seria o personagem, da criação do personagem. E quando a gente tem esse ponto dessa criação que precisa vir dentro dos Super Gênios, essa criação que é o Chapolin, a gente cai nessa cena maravilhosa que a gente tem logo na sequência, que é a primeira aparição do Chapolin. E em qual sketch? Casamento Forçado, de 1970. Casamento Forçado, exibido ali em novembro de 1970. E não é pouca coisa a gente ver essa imagem. Por quê, gente? Porque se não fosse o trabalho do fã ao longo de mais de 20 anos, incluindo o Fórum Chaves aqui, a gente não tinha descoberto que o primeiro sketch é justamente esse, tá bom? Por muitos anos a gente ficou na dúvida, e é esse, e às vezes até com certeza que era tal, mas não era. Então, uma coisa de 6, 7 anos, mais ou menos, depois de muita pesquisa, a gente chegou ao Casamento Forçado. E mais, né, com mais afinco nos últimos 5 anos, a gente tem a certeza de que Chapolin Colorado começou com esse sketch. E eles gravaram justamente de acordo com a pesquisa dos fãs.
Então, esse é mais uma prova da confiabilidade do Grupo Chespirito, do filho do Roberto e de toda a produção da série no trabalho que a gente faz aí há 16 anos aqui no fórum, que os fãs fazem há mais de 20 anos, né? Eu, particularmente, não esperava uma reprodução tão fiel assim, sabe, com a realidade nesses pontos, porque a gente viu imagens antes de figurinos não batendo, figurinos misturados de eras diferentes, mas você ter essa representação do episódio em si, dele sendo gravado, dessa visão de bastidor, que eu adoro essa representação vista do bastidor do que está sendo gravado e remete ao episódio, é incrível. Isso agrega muito valor a essa série, muito mesmo. E aumenta, né, essa ansiedade para poder a gente assistir. Aí a gente avança aqui pro Chaves. Que a América celebra Chaves. Pro Roberto fazendo os ajustes aqui na criação do Chaves. E aí a gente vê ele observando as filhas, né? Observando os próprios filhos na criação do Chaves. Nos trejeitos e tudo mais. Só que aqui a fala do Roberto é fundamental. Não é um programa infantil, tá, SBT? Não é um programa infantil. É um programa para toda a família se divertir. E o mais interessante é que a gente vê takes, enquanto ele fala que é um programa para toda a família, a gente vê uma família ali. Era aquilo que o Roberto falava e agora está sendo respeitado. Era um programa de entretenimento familiar. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte aí, cara, é justamente o Ramon vendendo balão. Será que a gente vai ter uma representação da primeira sketch, de fato? Eu acho que não a representação da primeira sketch, porque eles não têm acesso ao primeiro sketch que tá lá trancafiado na Televisa. O cofre existe mesmo. Mas neste momento da criação do personagem, da criação do sketch inicial, vai ter essa bagunça mental do Roberto, porque ele tá num cenário real e a gente tem o Seu Madruga aqui, o Ramon, com os balões e com algumas crianças ali, crianças, né? Não um garoto de 8 anos interpretado por um cara de 40 e poucos. Insinua que sou velho? De maneira alguma. Então, eu acho que se o Chapolin tem a primeira sketch sendo mostrado, o primeiro sketch ali bonitinho, o Chaves já não vai ter. O Chaves já vai ter ali o começo ao longo de 72. Sabe, uma coisa já mais mesclada quando já tem mais personagens. Talvez ali a gente possa ter a representação como início, possa ser justamente o sketch mais antigo, né? Que é o Remédio Duro de Engolir. Seria interessante também se eles representassem. E a gente tem essa entrada aí dos grandes atores. A gente vê o Ramon colocando o chapéu ali, mas é com uma roupa um pouco mais comum, que no começo não era definido a camiseta preta e tudo mais, né? Tinha uma seção aqui diferente, é da Clotilde, e a gente já troca aqui pra onde a gente começa a polêmica, né? O primeiro take do Roberto perguntando sobre alguma atriz, que no caso seria a Florinda, que aqui é chamada, né, de Margarita, também tá no Campo das Flores, mas a gente tem ali uma foto, ó, lá no cantinho do frame, ó, uma fotinha do que é o Carlos Villagrán, que na verdade é o Marcos Barragán aqui na série. Quem colocou esse nome é gênio. Gênio da fonética. Não, cara, o cara é brilhante, tá? Aqui é gênio do futebol mundial, diria o Lucas aqui. Aquela fotinha ali na parede tá... É o Carlos, mano. É perfeito esse negócio, é igual. Isso aí é igualzinho, não é verdade? Exatamente igual. Ó, já temos um framezinho da Florinda e gravações de Acapulco, tá? Diretamente de 1977. Temos aí esse primeiro vislumbre da Dona Florinda. Lembrando, personagem, Dona Florinda, beleza, tá? Dona Florinda, legal. O que não pode é falar Florinda Messa. E a gente já vem aqui vários momentos, desde os anos 70, ali no comecinho, 72, como pode ser também 79. Acho que vai ser essa passagem inicial aí do Roberto dando o primeiro flerte na Florinda em 72, mas só ficando com ela ali em 78, 79. Então a gente já tem o Roberto já sendo um vacilão, né? E ainda bem que estão retratando ele como esse vacilão, né? Eu acho que um dos medos que a gente tinha era um certo floreio em relação a isso para não prejudicar a imagem dele. Mas aí aquilo, a série está sendo produzida pelo Fernandes, então é óbvio que essa história com a Florinda viria à tona para até mesmo aquela questão da valorização da mãe dele, certo? Da história que eles tiveram e tudo. Então ele reconhece que realmente o pai dele errou e errou feio, a gente sabe muito bem disso, então é bom ser representado. Valorizar os momentos reais, porque Roberto não era um santo, ele admitia isso, ele admitiu num documentário sobre a vida dele, um pouco antes dele morrer ali, pro Biography Channel, né? Que ele dá ali o depoimento dele e ele admite
que o problema dele com a Graciela no final da relação foi as traições dele. O meu problema com a Graciela, a minha primeira esposa, foi infidelidade, eu reconheço. Pode ter sido a atividade artística. Eu fazia muita turnê e a gente não se via. Então valorizar esse momento que o Fernandes quer valorizar é importante porque sem a Graciela não tinha o Chapolin e não tinha o primeiro figurino do Chaves também, né? Talvez a gente poderia falar que não teria Chespirito. Se a gente pensar dentro de um casamento onde há apoio, essas coisas, a gente vê que a Graciela sempre apoiou muito ele na carreira dele. Então essa valorização com a figura da Graciela acho que vai ser um dos pontos principais dessa série, acho que vai ser um dos pontos fortes. Sem dúvida. Ao mesmo tempo que é claro que a Florinda ia ficar muito pé da vida de ser retratada na série como amante, mesmo ela tendo sido amante, entendeu? A Florinda sempre vai pintar a relação dela com o Roberto como um conto de fadas maravilhoso. Sempre. Quando não foi. E aí quando a gente pensa nas trocas de nomes, né, justamente da Florinda e do Carlos, foram realmente as pessoas que o Chespirito teve mais conflito nessa época dos anos 70, né? A Florinda nessa questão da traição e o Carlos na questão, né, do estrelismo dele, né? Toda aquela questão que teve das gravações dos discos e a saída dele. Agora eu vou chamar a atenção para esse momento aqui que o Roberto tá fechando a porta do quarto. Eu acho que nessa cena do fechou a porta do quarto é o momento que o Roberto vai romper com tudo com que ele acreditava, com tudo que ele representava para a família dele, e onde a Florinda passa a tomar conta de tudo. Onde a Florinda passa a exercer um comando, um controle maior sobre quem ele é. Porque no take seguinte a gente vê o quê? A cena da primeira briga. Não tem como não ser, cara. É a primeira briga. Olha lá, a Graciela já virando o rosto do malandro, o rosto do cara. Olha lá. E ele tem o que falar? Ele não tem o que falar, né? Ele não tem o que falar, de fato. Ele vai negar? Se tem uma coisa que o Roberto era sincero. Ele devia ser um péssimo traidor, assim, um péssimo pula-cerca, porque acho que ele é o cara que realmente admitia, como ele admitiu na entrevista que ele deu aquela vez. Logo na sequência, a gente tem aqui o Roberto se dando conta do sucesso que ele tá fazendo pela América Latina. Eu acho que não vão abordar o Brasil como chegando logo, tanto depois, né, que chega em 84, já que a série acaba em 81, eles vão adiantar a estreia da série aqui no Brasil, não tenho dúvidas disso. E a gente pode ver isso pelo mapa ali ao fundo, ó. O Brasil já tá cheio de pontinho aceso ali, uma coisa bem impossível existir naquela época, não era assim o escritório deles nunca na vida, nunca que a Televisa era assim. Mas já tem uma ideia, né, Lucas? Não, justamente, e aí a gente já vê o que são um dos principais, talvez a gente pode colocar como um dos principais anacronismos da série aí, né, jogando coisa onde não aconteceu. E eu acho que é importante também, né, porque muita gente não sabe, se a gente for parar pra pensar assim, que essa série vai alcançar várias pessoas, não só os fãs, muita gente não sabe que Chaves estreou aqui depois que a série clássica acabou, então tudo isso. Então acho que você colocar o Brasil ali, por mais que não seja certo historicamente, e a gente sabe que tem essa licença poética, colocar o Brasil ali pra valorizar o Brasil também, aí eu acho que vale. Acredito que o Brasil vai ser quase que uma nota de rodapé nessa série, e realmente tem que ser. A gente já tem alguns takes mais pra frente desses momentos do Roberto junto ao público, o que pode fazer sentido essa ideia aí de juntar momentos das turnês com esses elementos de vida pessoal também. Cara, aí eu vou ignorar completamente a biografia do Roberto e vou focar no Carlos Villagrán, porque esse frame do Villagrán se achando pra caramba, se achando a última bolacha do pacote, saindo desse carro em Acapulco, meu amigo. Aí você já vê que essa figura realmente do Carlos ou do Marcos Barragán, né, sendo a estrela, achando que é a estrela ali 77, casa com o que é registrado. E aí a gente vê justamente essa questão da troca dos nomes, né, com as pessoas que realmente foram, talvez, pessoas-chave nos conflitos em relação a Chespirito nessa época. Justamente a Florinda com a traição e o Carlos com esse ataque de estrelismo dele. Então faz sentido, no final das contas, para poder contar livremente o que aconteceu também. Roberto, você quer a grande estrela e não me deixa brilhar. Cara, tá igualzinho. Os trejeitos, a fala, até esse jeito dele falar, o tom de voz. Cara, isso é uma frase que facilmente o Carlos Villagrán disse na vida real, entendeu? Pero Kiko como que era más que Chaves. Então, Kiko começou a trepar-se a Chaves e era mais popular. Nós tivemos há pouco tempo atrás também uma imagem onde Chespirito está segurando o próprio disco
Ali temos alguns personagens em cena. Eu acredito que essa imagem também ela vai retratar um embate sobre o Carlos ter assinado com a EMI. Então acredito que ali em Acapulco é meio que se desintegrando mesmo. Eu também espero que não venham com aquela lenda de que foi o último episódio. Enfim, a gente sabe que isso não existe, não procede. E a gente vê isso se desintegrando já logo na sequência com a Graciela falando que não sente mais que as coisas são como eram. Tu mundo y el mío ya no tienen nada que ver. Extraño como eran las cosas antes. Ya no quiero fallarle a nadie. E a gente já tem takes ali de festas do elenco, momentos, premiações. Roberto feliz, risonho. E ele tá acompanhado, né, da Margarita, que é a Florinda, enfim. E a gente vê isso se desfazendo, né, desfazendo esse casamento. E o Roberto, claro, santo como ele quer ser sempre. Aí o momento, claro, que ele é sincero, falando que não quer decepcionar mais ninguém, que não quer chatear ninguém. Então deve ser o momento da ruptura mesmo. O que parece é que talvez a série represente ali um momento cada vez mais Chespirito e menos Roberto. Então aquele foco em turnê, em festa e em gravação e tudo, e deixando a família cada vez mais de lado, né? Mas a gente tem aqui vários momentos. É ele com o público, é ele na gravação de um sketch antigo, lá em 72, pelo jeito, 72 para 73, porque temos ali o Seu Barriga Inicial, o Kiko de meias brancas, o Chaves com a calça azul. Cara, isso daqui tá muito legal, esse frame da vila em bastidores, porque ainda não tinha as outras casas lá. Não tem casa do Madruga, é só o pátio. A única coisa mesmo errada aí nesse frame, se a gente parar pra pensar, é a vila em si, né? Que tá com o piso já muito bem acabado, por sinal, um piso que nunca teve na série. Acho que eles vão unificar a vila nesse padrão em todas as eras. Se você parar pra pensar, acho que não é muito prático também fazer várias vilas pra representar fielmente, né? Na questão de produção da própria série. O que a gente menos vai ver é a gravação de Chaves. Eu espero que seja assim, porque a gente sabe que essa série também é baseada no livro, né? Na biografia de Chespirito, e lá as séries são pouco citadas. E a gente tem até o Chanfle, ali eles estão gravando a torcida de El Chanfle, o primeiro filme do elenco e o único filme com todo o elenco da série, né? Então eles vão passar pelo Chanfle também, e isso é muito legal. Acho que nós, como fãs, a gente quer ver o máximo de detalhes e de riqueza. A gente conseguir ver uma pontinha de El Chanfle sendo reproduzida ali é algo fora da curva. Ainda confesso pra vocês que quero ver um possível Chapatin e outros personagens do Roberto em tela ali, mas isso é uma coisa que todo fã quer ver, o processo. É justamente o processo que a Florinda pode mover contra a série. Mas, cara, um negócio que eu acho muito, muito maravilhoso aqui, acho que é muito incrível, é, de novo, nessas ceninhas que vão passando batidas, papapá, o Roberto fazendo os as, né, aprendendo a fazer os as com os filhos e tal, ali, dos elementos. Essa conversa com os diretores de novo, talvez ele tá lutando pra fazer os filmes, porque a televisão não queria produzir filme, a televisão não produzia filmes até então. A televisão Cine é criada com El Chanfle, né? O primeiro filme deles. E nesse avançar todo, a gente tem até um momento de ensaio dele de Chaves, que não é muito comum. Ele conversando ali com o cameraman, né? Vestido de Chapolin. Me remeteu àquela foto, né? Dele de Chaves se trocando pra Chapolin, né? Tem aquela outra foto dele de Chapolin sem o capuz, né? Conversando com o Henrique Segoviano, uma foto histórica, que deve ser uma reprodução dessa, né? E tem também ele olhando pra alguma plateia, pra um palco, enfim, mas ele tá do lado do público, ele tá assistindo alguma coisa, ele tá vestido de Vicente Chambon. Algo me diz que ele tá observando a Florinda aí, porque ele tá muito feliz com a Florinda, porque é um momento que ele tá chonadaço. Porque daí pra frente... Daí pra frente é só pra trás, né? Daí pra frente é só pra trás, daí pra cima é só pra baixo. Não, e tem um outro momento muito importante, que é o frame seguinte a ele sozinho, que aí vale um comentário de todos nós, que é essa festa com todo o elenco reunido. Pela roupa aqui do Carlos Villagrán, Marcos Barragan, que seja, cara, por ter esse brinde deles aqui, é o sucesso do programa dele, né? Aqui já é o sucesso em 74, né? A festa de 2 anos de criação do Chaves. Aquela foto, né? Aquela foto lá. Eu fico exatamente como essa cena, até porque a gente tem algumas fotos circulando na internet sobre essa comemoração dos programas. E o Villagrán tá justamente com uma roupa dessa, em tons de vinho, né? Pra finalizar aqui, antes o penúltimo frame, o penúltimo take aqui do trailer, que é o Roberto olhando pra frente.
O Roberto meio, né, orgulhoso talvez. Acho que é a transição do legado, né? E aí a gente vai pra esse final maravilhoso, que é só aquele carinho no coração do fã, que é aquele aviso, tipo, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Que é o Chespirito, né, mano? É o Roberto Esse real. Frame, eu acho que esse frame é da caminata, mano. Dá aquele gostinho de quero mais, sabe? Ele encerrou o teaser de uma maneira fenomenal. Eu acho que o Pablo, ele tá entregando, no pouco que a gente viu ali no roteiro, um Chespirito muito interessante, né? Ele consegue trazer os traços, ele consegue trazer o timbre, o semblante que o Roberto tinha. E a gente, como fã, a gente se preocupa justamente com essa entrega que o ator consegue dar quando é uma personalidade de grande porte como é o Roberto. E eu acho mais interessante que, diante disso tudo, o que mais me chamou a atenção não foi os figurinos ou os enquadramentos, mas é justamente o roteiro, porque agora a gente vê um Roberto humano. Porque pelas imagens a gente vê que era um ser humano que tinha seus erros, tinha seus acertos e que estava buscando de alguma forma vencer na vida. E a gente tira... Isso não é um demérito, né? A gente tira o status do Roberto de uma superestrela para um homem comum. Novamente, isso não é um demérito. Ele era um homem como qualquer outro, que estava tentando alcançar os seus objetivos. E como qualquer pessoa normal, ele tem os seus deslizes, mas também tem seus triunfos. Então é algo que, se a gente pode agradecer de alguma forma, a gente pode agradecer agora ao Fernandes e à Paulina que estiveram envolvidos nesse roteiro, nesse processo de criação. A Paulina e o Roberto, eles entendem a história do pai porque eles viveram ao lado do pai e são os únicos filhos do Roberto que trabalharam com ele, né? Exatamente, eles conseguiram ver o lado criativo do pai, como era o Roberto diretor, roteirista. Então, nada melhor do que eles, e eu acredito também em cooperação com a Maria e com o Edgar, que foram consultores, né, vão dar essa vivência do que o público nunca viu. Quem era de fato o Roberto Gomes Bolanes nos bastidores? Quem era o Roberto homem de negócios, vamos dizer assim? Essa imagem do Chespirito no final, ela aquece o coração do fã, né? Ela realmente faz o casamento perfeito dessa obra com o Chespirito. Acho que foi até uma surpresa, né? Aparecer Chespirito de fato nesse trailer. Eu não sei se eles vão usar isso na série, eu não sei se realmente foi só pro trailer, mas, cara, a ansiedade pra essa série aumentou bastante. Uma série que a gente tava pensando como vai ser, né? A gente tinha tanta pouca informação e agora a gente já tem tudo, já tem trailer, já tem imagem, e eu acho que vem coisa boa por aí. Eu acho que a gente pode esperar realmente uma série que respeite Chespirito e seu legado, né? E é muito, muito bom ver novidades assim, nesse sentido vindo, sabe? E dia 5 tá logo aí, chega junto, porque aqui no Fórum Chaves a gente vai reagir episódio a episódio, vai comentar episódio a episódio nas redes sociais do Fórum Chaves também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal, siga a gente nas redes sociais e, claro, deixa o like, comenta, se aparecer o botão de hypar. Hypa aqui também esse vídeo pra chegar mais pessoas, porque Sem Querer Querendo tá chegando, e Sem Querer Querendo muito, a gente vai comentar tudo bonitinho pra você. É isso mesmo, galera. Então, você já sabe, no dia 5 de junho, Chespirito, Sem Querer Querendo. Estamos juntos aqui no Fórum Chaves. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.